Fala pessoal, vamos para a nossa primeira aula de farmacologia. Como é a primeira aula, nós vamos fazer uma contextualização histórica para a gente entender de onde surgiu a farmacologia, como foram fabricados aí os primeiros medicamentos, como se deu todo esse processo até os dias atuais. E a farmacologia, principalmente lá na antiguidade, ela tem ligação com os alquimistas. Tá? Os alquimistas eram como se fossem feiticeiros, bruxos, místicos, que tentavam encontrar, através de experimentos, manipulação de substâncias, é, um meio de se fabricar ouro, transformar chumbo em ouro, conseguir criar o elixir da vida eterna. Vocês provavelmente já viram isso em algum filme ou em alguma obra literária. E essas pessoas que trabalhavam com alquimia deram origem aí o que a gente conhece hoje como a química e a farmacologia, né? A farmácia, que é a manipulação dessas substâncias para criar medicamentos. Então, naquela época, eles usavam o que se tinha disponível, que era basicamente as substâncias vindas da natureza, que podiam ser plantas, poderiam ser partes de animais ou minerais também. Então, com isso, eles faziam as manipulações e produziam as substâncias naquela época. E para produzir essas substâncias, eles precisavam também do material de trabalho. E eles desenvolveram alguns desses instrumentos, tá? Como os potes e vasilhas específicos, as balanças para pesar as substâncias, canecas de estanho, porcelana, os almofarizes. Tem as fotos aqui, eu vou mostrar para vocês. Tá? Esses materiais poderiam ser de ferro e bronze. Capsuladores, camaleões aperta-rolhas para tampar os frascos com as rolhas de madeira, e os alambiques de cobre e podiam ser também de vidro. Tá? Então aqui a gente vê como eram as balanças utilizadas para fazer a pesagem das substâncias. Isso aqui é um almofariz, era utilizado para se macerar as ervas, os minerais, o que seja ali, para fazer a mistura homogênea. Isso aqui é um alambique. Tá? Aqui isso pode ser utilizado para extrair água destilada, para purificar alguma substância, ou até mesmo para você extrair uma parte sólida de uma substância líquida. Você evapora o líquido e deixa só o extrato ali sólido, concentrado. Isso aqui é usado até hoje, só que os materiais usados atualmente são muito mais modernos, principalmente aí as balanças, né? E com esses materiais eles fabricavam os medicamentos da época, que podiam ser purgativos, água de cheiro, bálsamo, magnésia fluida e compostos aí com fígado de bacalhau. Só alguns exemplos aqui para a gente citar. E aqui tem um termo interessante, são as boticas. O que seria isso? Esse termo é utilizado para nomear a caixa de madeira onde eram levados esses medicamentos produzidos muitas vezes de maneira artesanal. Ou também podia denominar o local físico mesmo, como se fosse uma farmácia onde esses medicamentos eram vendidos. Aqui ó, tem uma foto de um exemplo, e aqui são os frasquinhos. Vocês veem que eles eram feitos de uma maneira bem artesanal mesmo. E aqui dentro vinham as preparações. E tudo isso aqui era feito basicamente com plantas medicinais, com ervas. Até hoje, aqui principalmente no Brasil, né, a gente tem em algumas regiões essa cultura das pessoas que fazem o xarope, fazem a garrafada. Dependendo de onde você vai, existem feiras que vendem, ainda vendem esse tipo de medicamento natural, fitoterápico. Aí tem garrafada para tudo quanto é tipo de coisa. Tem para infertilidade, para impotência, para dor de cabeça. Vocês provavelmente já ouviram falar ou já devem ter visto. Isso é basicamente como acontecia há muitos anos atrás. Esses medicamentos eram feitos assim, de forma artesanal, porque era só o que tinha disponível na época. Então, as pessoas que trabalhavam com isso, que carregavam as boticas ou que trabalhavam em uma botica, eles eram conhecidos como boticários. Aqui é como se fosse o farmacêutico de hoje. Então esse nome que a gente sempre associa àquela loja que vende perfume, agora vocês sabem qual é a origem dele.
E na época, esses profissionais eles eram muito valorizados, quem dominava a arte da produção desses medicamentos, porque você tinha que ter o conhecimento de como fazer, quais as plantas utilizar. Não é qualquer pessoa que sabia fazer isso. Então, como não tinha nenhum tipo de assistência na época, eles eram o único recurso da população. E por isso eles eram muito valorizados. Aqui no Brasil, a gente teve também a influência dos padres jesuítas, que eles participaram aqui da colonização. E os padres jesuítas, eles não são só religiosos, tá? Eles têm conhecimentos em diversas áreas. E também tinham conhecimentos aí relacionados à produção de medicamentos, manipulação de ervas. E eles trouxeram esse conhecimento para cá e, e eles criaram aqui no país as primeiras boticas, né? As primeiras farmácias. E ali eles preparavam os medicamentos, produziam esses medicamentos e davam para as pessoas. A gente sabe que a Igreja Católica era basicamente uma das únicas instituições presentes em muitos locais do Brasil, e ali eles prestavam, além da assistência religiosa, muitas vezes assistência de caridade, o auxílio para os enfermos, e os jesuítas participaram nesse processo. E como eles tinham já o conhecimento ali, tinham essa noção, às vezes até de botânica, eles começaram a testar e a utilizar as plantas medicinais e colher informações da cultura local para aprender como se utilizar aquilo, para que servia cada uma, catalogar. E isso foi muito importante para a evolução do tratamento e da produção de medicamentos aqui no nosso país. E isso aqui a gente está falando, tá, gente, logo do início da colonização, onde a presença de pessoas que tinham algum tipo de conhecimento científico, alguma noção para poder oferecer tratamento à população era praticamente zero. E aqui na imagem a gente tem a ilustração do padre José de Anchieta, que foi responsável, um dos grandes responsáveis pela colonização do país e também foi um dos primeiros boticários aqui em atividade no Brasil. E um marco também, assim como na saúde pública, foi na questão da produção de medicamentos, da farmácia, foi a chegada da família real. Está em 1808, porque com a chegada da família real eles trouxeram uma série de pessoas, de profissionais, criaram faculdades, escolas, inclusive as faculdades de medicina. E a especialização em farmácia, ela veio do curso de medicina, ela era ensinada dentro do curso de medicina, depois que as profissões foram se separando. No início, o médico era responsável por tudo. Depois foi ocorrendo essa divisão e o surgimento dos outros cursos da saúde. Em 1839, o governo provincial de Minas Gerais fundou em Ouro Preto a primeira escola de farmácia no Brasil. Então aqui é o marco da primeira escola que estudava ali principalmente as substâncias, os princípios ativos, os medicamentos, se dedicava exclusivamente para esse tema, de uma maneira científica. E em 1916 foi criado no Rio de Janeiro a Associação Brasileira de Farmácia, que corresponde hoje ao Conselho Federal de Farmacologia. E para a gente finalizar esse vídeo, eu vou deixar esse link aqui no material para vocês assistirem e falar um pouquinho também sobre a história aí da farmacologia. Nas nossas próximas aulas, nós já vamos começar a entrar em termos mais técnicos, aprender mais sobre as substâncias, sobre o que é uma droga, o que é um medicamento, tá? Vários conceitos técnicos que a gente tem que saber. Então, hoje uma aula mais light, só para a gente ver essa introdução, essa contextualização histórica, e mais para frente, nas próximas aulas, nós vamos nos aprofundando mais, até chegar no próximo bimestre no tão temido cálculo de medicamento. Mas isso aí a gente vai vendo devagarzinho. Tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar no chat que eu respondo. Um abraço, pessoal!